Ao escolher o melhor metal para usar na troca de mercadorias, nossos ancestrais consideraram muitos tipos diferentes. O ouro parecia uma boa escolha, pois é resistente à corrosão e você pode derretê-lo em uma chama, o que torna mais fácil carimbá-lo como uma moeda ou criar qualquer outra forma. O ouro não é tão raro, mas não é fácil de encontrar nem de extrair em abundância com a tecnologia pré-industrial. Geólogos acreditam que a maior parte dele em nosso planeta veio do espaço, em tempestades de meteoritos há mais de 2 bilhões de anos. É um dos metais mais densos da Terra, e os humanos já mineraram cerca de 180 mil toneladas dele. Se você quiser saber se o diamante que está segurando é verdadeiro ou falso, expire nele. O genuíno permanecerá transparente, enquanto o falso ficará embaçado. Existem mais maneiras de embaralhar um único baralho de 52 cartas do que átomos em nosso planeta. Os hipopótamos passam cerca de 16 horas na água por dia em lagos e rios para proteger seus corpos do sol quente. Eles são bons nadadores, mas na maioria das vezes, quando parece que estão nadando, estão apenas caminhando ou parados no fundo do lago. O deserto do Saara era verde devido às constantes mudanças nas rotações orbitais da Terra. Entre cerca de 11.000 e 5.000 anos atrás, ele se transformou após a última era do gelo. As dunas de areia lentamente se tornaram mais verdes devido à vegetação que ali crescia. Cavernas se transformaram em lagos. Cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados da parte norte da África eram verdes, o que atraiu animais como elefantes, hipopótamos, antílopes e outros. A definição de deserto inclui baixa precipitação, o que significa chuva muito rara ou até neve. Em 1979, o Saara ficou coberto de branco pela primeira vez, quando houve uma tempestade de neve de meia hora. Há muito tempo, antes que as árvores existissem, nosso planeta era coberto de cogumelos brancos gigantes. Tinham 90 centímetros de largura e 7 metros de altura. Um raio pode atingir mais de 27.760 graus Celsius. Isso é 5 vezes mais quente do que a superfície do Sol. Uma planta de abacaxi floresce apenas uma vez e dá apenas uma única fruta, e pode levar 3 anos para ela crescer e amadurecer. No século XVIII, as taxas de importação de abacaxi eram tão altas que ter um em casa era um símbolo de riqueza. As pessoas compravam uma unidade e a exibiam, sem comê-la nem sentir o seu sabor. Poderíamos acomodar toda a população de nosso planeta no Texas sem uma grande aglomeração, visto que teríamos 30 metros quadrados por pessoa. A área daquele estado americano é de quase 700 mil quilômetros quadrados. Se você acidentalmente esquecer que tem um pote de mel guardado e alguém encontrar o produto alguns séculos depois, ainda poderá comê-lo, porque o mel é um daqueles alimentos que podem ser preservados por muito tempo. Ele é rico em açúcar e contém pouca água, por isso as bactérias não podem crescer ali. E também tem peróxido de hidrogênio, que impede o crescimento de micróbios. Os cientistas já encontraram mel de 3.000 anos e ainda perfeitamente comestível, enquanto escavavam pirâmides egípcias. Algumas outras coisas que podem durar quase para sempre são arroz branco, vinagre, molho de soja e leguminosas secas. Um leitor ávido não é apenas uma expressão para uma pessoa que realmente gosta de ler, mas também a tradução do inglês para um inseto que se alimenta de mofo microscópico e faz buracos em livros mal guardados. O arminho, também conhecido como doninha de cauda curta, tem táticas específicas para pegar coelhos. Ele pula, gira e rola. É como se estivesse em uma apresentação de dança. Os coelhos começam a curtir o show enquanto um arminho se aproxima. O plástico bolha foi inicialmente concebido para ser papel de parede. Os criadores queriam inventar um de plástico com algum tipo de suporte de papel. Outro tipo de embrulho em bolha é fazer hip-hop coberto de muita espuma. Eu inventei isso. A Torre Eiffel precisa ser repintada a cada 7 anos, o que exige muita tinta. A quantidade total equivale ao peso de 10 elefantes. Ela também cresce até 15 centímetros no verão, porque o ferro de que é feita se expande devido ao calor. Os arcos que você vê na base dela existem pela estética. O desenho original incluía os 4 grandes pórticos na base para suportar toda a estrutura. As pessoas que estavam construindo julgaram que não parecia tão estável e ficaram preocupadas que os visitantes ficassem com medo de entrar. Então decidiram adicionar os arcos ao redor da base para parecer mais segura. Além disso, há um apartamento secreto no topo, que o designer Gustav Eiffel fez para si mesmo. Júpiter tem uma massa 300 vezes maior do que a do nosso planeta. Ele também tem 69 luas, algumas com até 60 quilômetros de diâmetro, mas a maioria tem apenas 1.500 metros de largura.
A superfície da Rússia é maior que a de Plutão, por mais de 388.500 quilômetros quadrados. O país tem cerca de 10 milhões e 600 mil quilômetros quadrados, enquanto Plutão tem apenas 10 milhões e 200 mil quilômetros quadrados de superfície. Se você pegasse todos os planetas do nosso sistema solar e os colocasse juntos, eles poderiam caber entre a Terra e a Lua. A distância média é de quase 386 mil quilômetros e o diâmetro total de todos os planetas próximos uns dos outros é ligeiramente acima de 375 mil quilômetros. O Oceano Pacífico é maior que todas as massas de terra em nosso planeta juntas. Alguns tubarões vivem dentro de vulcões subaquáticos ativos. Os cientistas os descobriram, mas não conseguiram muitos detalhes enviando mergulhadores para investigar, pois, é muito perigoso. Falando em tubarões, eles estão na Terra há cerca de 400 milhões de anos, o que é aproximadamente 50 milhões de anos a mais do que as árvores. Se você estiver em algum lugar na natureza e ouvir o rugido de um tigre, não se preocupe. Isso não significa que o animal está muito perto de você, já que o rugido pode ser ouvido a até 3 quilômetros de distância, mas trata-se de um animal muito rápido. É relativamente seguro ficar em cima de um gelo de 8 centímetros de espessura cobrindo um corpo d'água, porque essa espessura supostamente suporta uma pessoa. 10 centímetros de gelo são suficientes para suportar um grupo de pessoas e 90 centímetros podem suportar 110 toneladas de peso. Os abacates nunca amadurecem enquanto estão nas árvores, então os agricultores tendem a usá-las como algum tipo de armazém para manter os abacates frescos até que seja possível fazer a colheita e a venda. Estrelas do mar são criaturas muito emocionantes sem sangue ou cérebro. Elas têm um sistema nervoso e são sensíveis a algumas coisas, como luz ou toque, mas não possuem um cérebro centralizado como nós. E bombeiam água do mar por todo o corpo, o que é uma espécie de substituto do sangue. A água leva nutrientes essenciais que ajudam seus órgãos a funcionarem. As estrelas do mar têm olhos na ponta dos braços, porém, eles não são bons em ver detalhes quanto os nossos. Mas os animais podem reconhecer diferentes tons de luz, o que os ajuda na locomoção, a se esconder de predadores maiores ou a caçar sua comida. O voo comercial mais curto do mundo é na Escócia, entre duas ilhas, West Ray e Papa West Ray. A distância é de apenas 3 quilômetros e a viagem leva apenas 90 segundos. Passar pela segurança dura mais tempo. Um dos pintores mais famosos do mundo de todos os tempos, Vincent van Gogh, vendeu apenas uma pintura durante toda a sua vida. Agora, as obras dele decoram literalmente tudo, desde cortinas de chuveiro e canecas de café até os museus mais prestigiosos. O maior floco de neve de todos os tempos foi um gigante de 40 centímetros. Um ornitorrinco pode causar uma das picadas mais desagradáveis que um ser humano pode sentir, porque esse animal tem glândulas venenosas nas patas traseiras. Ele usa uma espora oca nos calcanhares para liberar veneno. Os gatos contam com mais dedos nas patas dianteiras. Como muitos mamíferos de 4 patas, eles têm 5 dedos na frente, mas apenas 4 nas patas traseiras. Os cientistas acreditam que isso possa ajudá-los com a velocidade. Se você pudesse entrar em seu carro e dirigir em direção ao céu a velocidade média de 90 km por hora, levaria apenas 1 hora para deixar a atmosfera da Terra e chegar ao espaço sideral, e teria que estar bem preparado se decidisse subir até a Lua, dado que ela está a 400 mil quilômetros de distância. Isso levaria tanto tempo quanto dirigir ao redor do nosso planeta 10 vezes, talvez um pouco menos de 6 meses. Leve uma grande lancheira com você.